Bem, pessoal, nesse vídeo aqui é um vídeo rápido, tá? Eu vou também colocar uma parte textual no blog, mas é só para os usuários conhecerem, tá? Essa ferramenta extremamente poderosa, LightHug, tá? Aqui você pode acessar o GitHub dele e, e por favor, aproveitar e marcar aqui uma estrela, mesmo sem conhecer, porque vocês vão entender que isso vale a pena, tá bom? Então, sem mais delongas, explicando, né? O RAG já é uma técnica usada, tá? Por muita gente para resolver a questão do contexto das IAs, né? Alguns, lá no começo, o GPT, né, tinha 8.000 de contexto, pouca coisa, não cabia nem PDF de 10 páginas direito. Aí foi aumentando, 128, aí o Claude 256, o GPT-5 agora 512 e o Google Gemini 1 milhão. Então, muitas operações, muitas atividades, você já consegue usar o contexto da própria IA para resolver o problema. Mas existem situações que você precisa processar uma grande quantidade de dados, seja num único documento ou vários documentos, e você precisa conversar com esses documentos. Tá? E o RAG tradicional, quem já se finalizou, ele perde muito contexto, porque basicamente, através de uma busca semântica de similaridade, ele busca, né, as partes dos documentos, certo, mais relevantes e joga no contexto. Só que às vezes a parte relevante ela pode estar no começo, no fim, no meio, pode estar totalmente distribuído durante o documento, então acaba perdendo contexto. Então, esse é um grande gargalo, certo, do RAG tradicional. É por isso que Microsoft e outras empresas, inclusive essa, volta a destacar esse GitHub aqui desse LiveRag, ele vem com um RAG baseado em grafos, certo? Que diferente do RAG tradicional, ele consegue ter uma visão global, certo, dos documentos e consegue buscar entidades e relacionamentos desses documentos, tá? Então, só para exemplificar, né? Criei aqui uma demonstração simples, que é o seguinte. Imagine um relatório gigantesco aqui, ó. Eu estou com um relatório simples, né? Que tem suas seções e tudo mais. Aqui eu simplifiquei bastante, tá? E isso aqui é o cenário, né? Que a gente vai ter, tá? É um relatório interno de uma empresa de tecnologia. Vamos fazer um relatório e ver como é que isso aqui funciona. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa pergunta complexa aqui que foi realizada, tá? Qual a estratégia da empresa para resolver o problema de rotatividade e como isso conecta com as metas de crescimento? Eu vou executar aqui, ó, tá? E aqui temos os dois métodos sendo executados. O, 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 no modelo tradicional, o RAG tradicional, ele identificou aqui uma parte do documento, a segunda parte do documento, porque uma das etapas do RAG, tanto do RAG baseado tradicional e o RAG baseado em grafos, é dividir o documento em chunks, em pedaços, certo? Aí, no RAG tradicional, de acordo com a busca semântica, com a similaridade de conceito, ele puxa esses dados. Então, aqui nesse caso aqui, ó, no RAG tradicional, ele pegou todo esse texto aqui, né, que estava aqui, ó, todo esse texto que estava aqui, certo? E ele dividiu em chunks aqui, ó, ele dividiu aqui, ó, chunk 1, chunk 2, chunk 3, chunk 4, e aqui como eu fiz, e quando eu fiz essa busca, aqui, ó, que é uma pergunta complexa, ele me trouxe para o contexto, é isso que acontece por debaixo dos panos quando você usa um hack tradicional, só isso aqui, ó, certo? Então o que acontece? Aí tem esses problemas aqui que são identificados, né, facilmente. Não conecta ao o orçamento de 2 milhões, como reduzir a rotatividade, ele não pega, né, esse relacionamento, essa lógica, essa relação entre essas duas entidades. Perde conexão entre contatos e contratos Microsoft, Google, necessidade de pessoas, não relaciona a promoção da Maria dos Santos com a estratégia de retenção. Ou seja, ele é um buscador burro, certo? Baseado, ele faz basicamente consultas, né, baseadas no seu conceito, das palavras dentro desse junk, desse bloco de texto, e ele buscou. Então, nessa consulta aqui, ó, ele usou só esses dois blocos, ele não conseguiu mais relacionar nada. E aqui fica as entidades, tá? Ele identifica as necessidades e ele gera conexões, tá? Certo? Ele gera as conexões. O problema, solução, rotatividade, orçamento, ó, crescimento, necessidade, contratos, retenção, liderança. Ele gera essas conexões, esses relacionamentos de forma automática, tá? E aqui você tem a comparação das respostas, tá? Aqui é uma resposta muito simples. Ó. A empresa identificou a alta atividade de 25% e definiu meta de reduzir para 100%. Os principais desafios incluem problemas de comunicação e falta de recursos especializados. Então aqui, ó, a completitude baixa, as conexões baixas, a estratégia baixa. Olha a resposta do RAG, certo? Baseado em gráficos como é diferente, tá? A TechTop implementa estratégia integrada para resolver a alta atividade, investimento em contratações SENS, conectadas aos novos contratos que demandam mais capacidade, promoção de Maria Sansa, a diretora, retenção de talentos chaves e parcerias. Então você perceba, certo, que o LightHag respondeu mais adequadamente essa resposta, que é uma pergunta complexa, entendeu? Então é isso que o LightHag faz, que esse projeto fantástico e poderoso, tá? Está disponível de código aberto, gratuitamente, tá? Você pode instalar no seu VPS localmente, e é incrível. Aí para complementar,
Eu vou demonstrar aqui, certo? Eu tenho aqui meu sistema, né, que eu tenho desenvolvido, que é para uso interno que eu uso. Então é o seguinte, ó, eu já pedi para esse meu sistema aqui, ele usa o contexto inteiro da IA, tá? Então, se eu vir aqui, selecionar aqui esses dois prompts aqui, ó, tanto executar, como eu vim aqui abrir um chat, eu vou perguntar aqui, ó. Vou perguntar aqui, ó. É uma pergunta que um RAG tradicional, ele se perde, tá? Porque às vezes os dados, os endereços dos contatos, tá lá nas últimas folhas no meio. Então, ele se perde. Aqui no caso, eu estou fazendo só uma comparação, porque esse meu chatzinho aqui, ele usa o contexto inteiro. Então, o documento, o processo inteiro aqui no caso, ele está no contexto inteiro. Então, ele identificou essas duas testemunhas, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Eu já instalei o LightRag aqui, tá? Na minha VPS. Eu quero só mostrar, deixa eu ver qual foi o documento que eu enviei, foi o 11 do... Isso. Eu quero só mostrar como é que funciona. Eu vou... Tá aqui. Esse aqui é o mesmo, né? É isso mesmo. Então, você seleciona aqui, ó. E aqui está processando. Aí você pode ativar aqui, ó, e você começa a ver o pipeline. Então, essa é uma grande diferença, certo, entre o RAG tradicional. No RAG tradicional, ele simplesmente pega o documento, divide em partes, tá? E salva isso no banco vetorial. Aí depois no seu agente, ou então na sua automação, quando você quer consultar esse documento, a IA ele vai buscar, certo, os pedaços do documento que são mais relevantes. Só que isso não é o suficiente, não serve para fazer resumo, não serve para fazer uma análise global, estilística do documento. Aí aqui no LightRag ele é totalmente diferente, certo? Você percebe aqui que ele faz o trabalho de divisão de jugs, tá? Ele divide os documentos em partes, mas ele vai extraindo aqui, como você pode ver, entidades e seus relacionamentos, tá entendendo? Então você tem uma visão mais ampla, que eu vou demonstrar daqui a pouco, tá? Do documento. Tá quase concluindo. Depois eu quero comparar com fazer essa mesma pergunta que eu fiz na minha aplicação, tá? Aqui eu tenho esses relatórios aqui que eu posso... É legal essa minha ferramenta aqui, só fazendo só um parênteses, que é o seguinte, que eu tô trabalhando, você pode cadastrar prompts aqui, tá? Isso que é legal, você pode cadastrar prompts aqui como você quiser. Aí você pode editar os prompts. Aí aqui, você pode selecionar os prompts e executar os prompts nesse processo. Aí você consegue ver aqui, ó, as análises de cada prompt. Aí tudo bonitinho, ó, com índice, ó, tá? Quero ver os advogados, você clica, ó, tá? Eu quero ver aqui a situação atual para nova audiência, aqui o resultado. Aqui é análise processual, algumas coisas. Aí eu tenho essa aplicação aqui que eu já uso, que ela é muito poderosa, que ela me responde precisamente o que eu quero. E eu quero comparar com o LightRag, tá? Então aqui, completado aqui, ó. Aí o que é interessante, ó. Você vem aqui, eu vou carregar aqui, tá? O gráfico. Vocês visualizarem isso. Aproveitar assim. Pronto. Demorou um pouquinho. Aí olha como é legal, certo? Aí aqui, ó, ele detectou todas as entidades. Aqui, isso aqui é um gráfico. Se eu clicar aqui, por exemplo, esse aqui é o maior. Ó, se eu clicar nesse aqui, ó, Delegacia Regional de Baturité. Aí ele me mostra aqui todos os relacionamentos, né, entre isso, sabe? Aí deixa eu ver aqui. Vou puxar para cá. Eu vou pegar aqui, ó. Alvará de soltura. Cliquei aqui nessa entidade. Olha aqui, ele já detecta todos os relacionamentos, ó, tá vendo? Então esse é o diferencial do gráfico. Eu peguei aqui o José. Aí pronto, ó. Já pega todas as informações aqui, ó. E aqui do lado todas as informações, todos os gráficos, todos os relacionamentos, todas as informações. Aí o que é legal, eu vou vir aqui no gráfico, eu vou pegar aqui esse mesmo questionamento e vou fazer aqui no gráfico. Cadê? Então perceba que a gente tem a mesma qualidade, certo? Da resposta. Só que com a diferença é o seguinte, aqui eu coloquei todo o contexto desse documento dentro do Gemini, então ele realmente vai saber. Aqui não. Aqui foram vários pedacinhos, certo? Tem até as fontes aqui, ó. Ele cita aqui as fontes, as entidades.
tá? Que estão relacionadas e trouxe. E deu uma resposta com a mesma qualidade. Isso é impressionante e é de código aberto. Então, eu destaco, entre aqui nesse GitHub, dê uma estrelinha e começa a estudar isso aqui. Ó. Isso aqui vai ser muito útil e poderoso para sua empresa, tá bom? Então fica a dica, eu vou publicar agora aqui no Tech Justiça um texto para deixar isso mais claro, porque eu não tenho essa habilidade toda de explicar as coisas. Se tiver mais interesse em conhecer o LightHag, instalação, configuração e tudo mais, é só comentar.